se você tivesse a incumbência de escalar o time de hoje, Rasta? Qual seria o seu time? Qual seria o seu esquema tático? E aí, Rasta, esse é o canal Baú, seja bem-vindo, eu sou o Veloso e vou falar do Bahia que joga hoje pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, Bahia e Chapecoense e Bahia, 21h30 na Arena Condá, e o Bahia vem como, Rasta? O Bahia que tem aí alguns problemas, tem aliás vários problemas, mas um deles urgente é a questão do Danielzinho. O Danielzinho não vai jogar mais uma vez, vai ficar de fora dessa equipe e o Bahia pode não ter um meio de campo tão construtivo, Rasta. Mas o que você faria se você fosse técnico? A gente sabe que o Luiz Otávio deve voltar à partida, ficou de fora aí pelo menos 5 jogos, mas está de volta e isso também acaba favorecendo a uma mudança de esquema tático se o senhor Pardal Moreira quiser, Rasta. E se você estivesse no lugar do senhor Anderson Moreira, como você viria nesse jogo? A gente tem algumas possibilidades, a gente pode manter o 4-3-3, que poderia também ser uma opção, pode mudar para um 5-3-2, que também o Bahia já jogou muito bem dessa forma, ou poderia utilizar até um 4-4-2. Se a gente utilizasse um 5-3-2, eu acho que até que daria mais liga do que um 4-4-2, mesmo eu sendo um fã desse esquema 4-4-2, Rasta. Mas e as pessoas? Quem são os jogadores que você colocaria? Quais serão os 10 orelhas secas que vocês colocariam em campo, Rasta? A gente sabe que nós estamos jogando diante de uma equipe que não faz muito bem o seu papel dentro de casa. É o pior mandante. O Bahia tá aí mesmo há 6 jogos sem vencer fora de casa, ainda é o 5º melhor mandante, então o Bahia no papel tem aí uma certa vantagem. A gente sabe que a Chapecoense vem aí de um resultado ruim, mas dentro de casa vem de 2 triunfos. Então dentro de casa, pelo menos nos 2 últimos jogos, dentro da sua residência, dentro do seu território, eles venceram um adversário direto, o CSA, e venceu a Ponte Preta, que vem jogando algum futebol aí nessa reta final. Então, pelo menos algum futebol eles têm aí para jogar com base nesses 2 jogos dentro de casa. Já fora de casa, que foi a última partida que eles tiveram, eles perderam do Criciúma, um clássico local, tomou 2-0, tomou 2 cocos, um time que se mostrou muito frágil na zaga, e o Bahia pode aproveitar disso se tiver competência para isso. E o seu time, Rasta, o seu time, você colocaria quem? Eu acho que um 3-5-2 caberia muito bem. Eu botaria ali um Luiz Otávio, um Gabriel Xavier e um Ignacio na zaga. Inclusive o Ignacio tá pendurado, tem que tomar cuidado, porque é o nosso melhor zagueiro no momento, é o nosso melhor zagueiro há algum tempo. Tem mais gol, inclusive, do que o Roda Gega, por exemplo, aí na Série B do Campeonato Brasileiro. E vem mostrando muita raça. No último jogo mesmo, jogou até o final, cansado, exaurido, e continuou até o finalzinho. Então para mim é um guerreiro e eu acho que tem que tomar cuidado, porque se tomar um amarelo, ainda bem que o Luiz Otávio tá voltando, o Gabriel Xavier vai para a zaga, mas nós vamos ter o nosso melhor zagueiro fora do jogo, isso é ruim. Mas no meio do campo eu faria algumas mudanças. Por exemplo, eu vi o Patrick de Verón jogando no último jogo muito bem, entrou muito bem, ajudou pra caramba, inclusive deu o gol, deu a assistência para o gol de Ignacio, que o juiz acabou considerando aquele gol que foi contra como sendo o gol do Ignacio. O Ignacio cabeceou a bola bateu no cara e entrou, gol de Ignacio. Primeira assistência do Patrick Verón naquela partida. Eu acho que eu viria com o Patrick Verón, no meio de campo, já que nós não vamos ter o Daniel. Botava um zagueiro lá atrás, ele, 3 zagueiros, Luiz Henrique do lado, André do outro. Não vejo motivo para vir com o Marcinho. Acho que o treineiro deve promover o Marcinho, com certeza vai mantê-lo nessa partida, mesmo ele tendo entregado o ouro 2 vezes e quase 3 vezes no último jogo. Ele deve manter o Marcinho, mesmo o André tendo entrado e feito o seu papel muito bem
ele deve manter o Massinho. Acho que nosso Pardal deve manter o Massinho. Eu mudaria, eu botaria o André e o meio do campo eu trocaria o Patrick de Luca pelo Patrick Verón. Trocava um Patrick pelo outro, mantinha o Rezende ali naquela zaga para fazer aquela linha de 4 junto com o Mugni e o Jacaré. O Jacaré, lógico que vai ser um atacante, mas no momento que o Bahia estiver sofrendo um ataque ou um contra-ataque do time adversário, a gente montaria uma linha de 5 com os zagueiros laterais e mais uma linha de 4 ali com o Rezende, o Patrick Verón, o Mugni e o Jacaré mantendo o Davó lá na frente. Ou seja, o meu esquema tático seria um 3-5-2 com o Jacaré e o Davó na frente e o Patrick Verón um pouco mais atrasado, juntamente com o Mugni mais à esquerda, que é onde ele gosta de jogar, e o Rezende ali como xerifão. Esse seria um dos meus esquemas táticos, né? Só se a gente quisesse ter um time um pouco mais ofensivo, você tiraria um dos zagueiros, tiraria o senhor Gabriel Xavier, mantinha o Ignacio e o Luiz Otávio. Isso ia causar um maior trabalho da nossa zaga, uma maior exposição, principalmente do Ignacio, que já tem um cartão amarelo, que vai ter que evitar tomar esse cartão amarelo. Isso seria uma coisa ruim. E aí colocaria o Goulart, que foi o melhor jogador da última partida contra o Operário. Com certeza o melhor, disparado o melhor, mas segundo o GE foi um jogador nota 6. Segundo o GE, mas foi o melhor disparado. Colocaria o Goulart e aí você teria um esquema mais próximo do que o Enderson costuma usar, porém eu acho que com o Patrick Verón no lugar do Patrick de Luca você teria um time mais ofensivo e até com a maior velocidade e podendo ter uma qualidade nas cobranças de bola parada, porque o Patrick Verón pelo menos mostrou nas suas cobranças de escanteio que faz muito bem, faz melhor do que o Jacaré faz e do que o Jacaré fez, e com certeza a gente ainda pode ter um Caio Vidal entrando aí em algum momento no lugar do Goulart quando ele cansar, ou no lugar do Mugni também, de repente, ou até no lugar do Jacaré, para poder fazer uma ala mais veloz e mais habilidosa também, e de repente até mais assertiva, chutando com mais qualidade na direção do gol, Rasta. Eu teria esse time se eu fosse escalar, se eu tivesse no lugar do treineiro neste jogo de logo mais às 21h30 lá na Arena Condá, diante da Chapecoense. E vocês? O que é que vocês fazem? Vocês concordam com esses 3-5-2 ou com esses 4-3-3? Ou vocês teriam algum diferente, pessoas diferentes ali no ataque? A gente sabe que a gente tem um ataque aí cardíaco, né? A gente não consegue chutar na direção do gol e esse será o maior desafio que esse time vai ter neste jogo. É chutar na direção do gol, Rasta. Porque é inadmissível esses caras não conseguirem chutar na direção do gol. E torcer para fazer o gol, né? Porque não adianta chutar na direção do gol e não fazer o gol. Mas chutando na direção do gol, pelo menos 50% já está garantido. O resto é o goleiro adversário e a zaga adversária que vai se virar para não permitir o gol. No jogo do Londrina e Vasco ontem, o Londrina e Vasco foi um jogo 1-1, onde o Vasco teve 7 chutes na direção do gol. 7 chutes na direção do gol e só acertou 1. Então, você vê que o aproveitamento, apesar de ter sido bom em relação ao chute na direção do gol, só fez um gol. Então a gente precisa ter a competência de chutar na direção do gol e a gente tem que ter a sorte da bola entrar também lá ele. Enfim, esse aqui foi mais um vídeo do pré-jogo no canal Barruts. Esperemos que no pós-jogo a gente consiga falar de triunfo finalmente e xingar menos o possível o senhor Enderson Moreira. Isso será uma tarefa muito difícil porque o cara pede pra gente xingar ele. Todo jogo ele pede, a gente perde a paciência e tem que xingá-lo de qualquer jeito. Mas espero que hoje a gente xingue o mínimo possível, o Bahia finalmente consiga o triunfo fora de casa, que a gente pode abrir uma distância de 9 pontos para o 5º colocado, que voltou a ser o Londrina, mesmo com esse empate com o Vasco, voltou a ter 46 pontos, voltou à 5ª posição, dividindo ali com o Sport, que também tem 46 pontos e está empatado em tudo. A diferença do Sport Rasta para o Londrina é apenas um golzinho de saldo, enquanto o Sport tem 0 de saldo, o Londrina tem 1.
todo mundo empatado ali e vamos ver quem é que vai ter perna para ir mais à frente. Eu acho que o Londrina ainda vai incomodar mais do que o Sport. O Sport chegou nesse placar aí vencendo o lanterna do campeonato, ainda chegou a tomar um gol, acabou conseguindo virar o jogo, mas não vejo o Sport sendo o que vai mais incomodar ali o pessoal do G4, não. Acho que o Londrina, até pelo que ele tem feito aí nos jogos, vai conseguir incomodar mais. Se não fosse a entregada que o goleiro deles deram no primeiro gol do Vasco, talvez eles até vencessem a partida, mas ainda bem que não. O resultado melhor seria eles perderem para o Vasco, pra gente, mas o empate está de um bom tamanho, a gente mantém ainda uma distância de 6 pontos para eles, mas podemos abrir hoje, se assim o nosso time fizer. Bora Bahia, bora Barruts, Peloso fui.